Olá, o meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo, hoje eu vou falar sobre os chakras no desenvolvimento dos passes. Os passes no Espiritismo são bastante utilizados, como eu já disse antes, algumas vezes ou muitas vezes de forma empírica, outras vezes de forma orientada. Quando eu vou falar sobre os chakras no desenvolvimento dos passes, eu vou naturalmente falar de forma orientada, a fim de que todos nós possamos, de alguma sorte, apreender pouco que seja desses ensinamentos, recomendando desde já que os que virem esse vídeo possam recorrer à literatura especializada. Aqui no Espiritismo nós temos, eu já disse no outro vídeo, o Edgar Amon, o Beneflei de Toledo, o Roque Jacinto, o Jacó Melo e muitos outros que escrevem sobre os passes. Então, no Livro dos Espíritos, nas questões, aliás, 140 e 140A, nós temos lá uma clara referência aos chakras. Lá eles são chamados de centros ou focos de movimento. Chakra ou chakra é uma palavra de origem sânscrita que significa roda girante, podendo ser chamado então de centro de força, foco de movimento ou de vórtice. Eles giram com os ponteiros do relógio, da esquerda para a direita. Eles têm a forma assim arredondada de um pequeno pires e varia de tamanho, considerando-se o desenvolvimento da própria criatura. É, ele é miúdo, pequenininho, né? Miúdo e opaco no comum dos seres. Ele é amplo e brilhante nos seres mais espiritualizados. Nós temos um conjunto de chakra físico e um conjunto de chakras espirituais. Os chakras físicos, ou o chakra físico, é um globo de energia, isso está na literatura, viu? Surgido da condensação de forças pelos plexos nervosos e tem por função a captação, transformação, armazenamento e distribuição de novas energias oriundas do cosmos para a manutenção da vida. À medida que o espírito vai plasmando o seu corpo de carne, seguindo os modos do perispírito na gestação, o duplo etérico, que não faz parte do perispírito, mas integra esse conjunto harmônico, o duplo etérico então também vai se formando e se consolidando como fiel intermediário das sensações físicas para o mundo oculto dos espíritos ou do espírito e deste mundo para a consciência física. Então, pouco a pouco, os chakras vão se ajustando, progridem, se desenvolvem à altura dos principais plexos nervosos do corpo físico e são classificados conforme a região do corpo onde eles se situam. São os centros físicos responsáveis pela irrigação de vitalidade ao captar o prana, que é o combustível essencial da vida. Então, são esses centros físicos os responsáveis pela captação desse prana. Eles ficam localizados então no duplo etérico, também chamado duplo etéreo, ou corpo energético, e ficam a 6 ou 7 milímetros, mais ou menos, na superfície desse corpo, que, conforme eu já disse, não é parte do perispírito. Esse corpo não é parte do perispírito, mas um veículo intermediário entre o corpo físico e o perispírito. Os chakras do corpo etéreo, eles se extinguem com a morte do corpo físico, pois são produtos de energias em trânsito que se chocam e se consolidam transitoriamente, assim como o próprio duplo etéreo e o corpo físico, que também se extingue no curso do tempo. O corpo físico, então, está provido de diversos chakras. Alguns são chamados de chakras mestres ou principais e outros de mini chakras ou de chakras secundários. Os chakras se contam em milhares, na verdade, dispostos ao longo da coluna da cabeça até a base da coluna. E entre esses chakras merecem... Aliás, nós vamos falar, na verdade, que apenas alguns poucos serão estudados nesse trabalho que vamos fazer hoje, que estamos apresentando hoje. E os que merecem destaque estão os 9 chakras principais, que estão distribuídos, conforme eu já disse, da cabeça até a base da coluna, e que se relacionam com os órgãos e as funções do organismo, regendo nossas emoções e nos ligando com o mundo espiritual.
Destacamos então o chakra básico. O básico na linha da cintura, perdão, na linha do cóccix, fica entre o ânus e os órgãos reprodutores, né? E a sua cor na literatura espírita para os passes é o vermelho. Nós não reativamos esses chakras, ou seja, nós não aceleramos o seu giro ou a sua rotação, nem ampliamos a intensidade da sua cor ou de seu brilho. O genésio fica na altura dos órgãos da reprodução, esses especificamente. A sua cor é laranja arroxeado e nós também, para o trabalho de passes, não fazemos o desenvolvimento ou aumentamos a rotação, o brilho e a cor desses chakras. O esplênico fica na altura do baço e a cor do esplênico é o chakra, é a cor laranja. Então, do básico até o chakra esplênico, as cores são mais densas. Elas são mais densas, conquanto brilhante, mas são mais densas. Só a partir do chakra gástrico, que fica na altura do estômago, é que as cores, então, se tornam pastéis e adquirem uma claridade bem viçosa, se é que eu posso usar essa expressão viçosa, né? E o verde claro é a cor característica do chakra gástrico na literatura espírita. O humeral fica entre os pulmões, entre as omoplatas, e a sua cor é roxo alaranjado. É o chamado chakra da mediunidade. Para o desenvolvimento de passes, também nós não reativamos esse chakra. O símbolo deste chakra é aquele 8 deitado, né? 8 do infinito, uma expressão matemática. O cardíaco fica na altura do timo, do coração, do timo, nessa região do peito, e a sua cor é rosa claro, bem clarinho. O laríngeo, chakra laríngeo, fica aqui na altura da garganta, e a cor para os trabalhos de passe é o azul claro. Nós desenvolvemos como característica desse chakra a cor azul claro. O frontal fica na altura da testa, aqui assim, né? Na altura da testa, mais ou menos aqui assim, na altura da testa. E a sua cor característica é amarelo claro. E o coronário, chakra coronário, fica aqui no topo da cabeça e a cor característica dele também para os nossos trabalhos de passe é o branco. Nós vemos ali a cor branca, que é a somatória, na verdade, de todas as demais cores. De um autor para o outro, naturalmente, varia a nomenclatura dos chakras, mas a localização e as funções são sempre as mesmas. Importante dizer isso. Releva dizer também que o desenvolvimento dos chakras não é igual entre as pessoas, porque quando ele está bastante desenvolvido, né, quando a pessoa tem essa condição, então o seu brilho é muito intenso e ele gira em alta velocidade, expandindo o seu brilho e cor. Já o brilho opaco e uma baixa rotação indica um pouco o desenvolvimento do chakra, por consequência, o desenvolvimento da criatura em regra. Quando em equilíbrio, esses chakras permitem que a energia flua de maneira saudável, trazendo bastante vitalidade à organização física. Enfraquecido ou excessivamente ativado, né? São dois polos, ou a fraqueza quase que absoluta e o excesso no seu desenvolvimento, ele, de acordo com as nossas, isso é individual, né? De acordo com as nossas experiências e reações frente às situações da vida, eles podem causar algum tipo de bloqueio, trazendo dificuldades nos relacionamentos, por exemplo, as questões da depressão ou de doenças de toda a ordem. O perispírito, vamos falar agora do perispírito, o perispírito também comporta um conjunto de chakras chamados chakras espirituais. Ao contrário dos chakras físicos, esses chakras são estáveis e definitivos, não se desintegram jamais, pois são formados de energias astral e mental, acumulada desde sempre e preexistente aos centros de força físico. Resistente aos centros de força físico, resistente, então, aos chakras físicos. O perispírito possui todo o equipamento de recursos automáticos que governam, na verdade, os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência nos círculos da vida orgânica em que nós estagiamos. Então, esse perispírito possui um comando total sobre a nossa organização física. Esses recursos, desde a mais ínfima célula, esses recursos foram adquiridos vagarosamente em milênios e milênios de esforços
ou de esforço e recapitulação nos múltiplos setores da evolução anímica. Então, desde lá dos tempos em que nós ocupávamos ainda a alma coletiva da qual nós surgimos, até alcançar a nossa individualidade, que se perpetua nos dias de hoje. Enfim, essa pequena exposição, ela é bem mais ampla nos escritos da qual nós a colecionamos, mas ela serve para embasar o nosso vídeo hoje. E para encerrar, então, nós pedimos que você curta, comente e compartilhe o nosso vídeo, para que ele adquira uma relevância na sua própria visão, que o assunto adquira uma relevância na sua própria visão, e essa relevância você possa comentar e compartilhar com outras pessoas, a fim de que elas também tenham oportunidade de, pelo menos, ouvir alguma coisa a respeito do desenvolvimento ou da importância dos chakras nos trabalhos orientados de passes nos centros espíritas. Como eu já disse no vídeo anterior, muitos são os autores que têm estudado, que estudaram e que estudam esse assunto, e ele bastante interessa ao espírita que gosta e quer estudar, aprender e desenvolver ainda mais a sua capacidade de servir ao próximo. Em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre. E vamos adiante.